Olá, meu nome é Edmilson Pereira e neste vídeo, que é a parte 3 ou a terceira aula, em que eu falo sobre potenciação, eu darei continuidade a esse assunto, falando das propriedades das potências. No final do vídeo, se você tiver gostado desta aula, eu peço a você que dê o seu like. E se ainda não for inscrito neste canal, que por favor faça a sua inscrição e eu ficarei muito agradecido. Propriedades das potências. As propriedades das potências, elas nos ajudam a resolver um problema que envolve potenciação de uma forma mais curta. Por isso elas são importantes. E eu costumo começar pelo produto de potências de mesma base. Produto de potências de mesma base é a mesma coisa de multiplicação de potências de mesma base. Convém lembrar que as operações normalmente são designadas pelo nome do seu resultado. Por exemplo, a adição nós chamamos de soma, porque o resultado da adição é chamado de soma. O termo da adição que representa o seu resultado é chamado de soma. A subtração, nós nos referimos a ela como diferença, que é o nome do seu resultado. A multiplicação, conforme eu já falei, nos referimos a ela normalmente como produto, porque é o nome do seu resultado. A divisão, usamos o termo quociente para nos referirmos a ela. Quociente é o nome do resultado da divisão. A potenciação, o seu resultado nós chamamos de potência. Então, quando falamos em potência, estamos nos referindo à operação potenciação. E quando nós falamos em raiz, estamos falando de radiciação, porque raiz é o nome que se dá ao resultado da radiciação. Pois bem, produto de potências de mesma base ou multiplicação de potências de mesma base. E aqui eu trago a forma genérica, que é a elevado a m vezes a elevado a n. Eu sempre uso o pontinho no lugar como sinal de vezes. Então, a elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n. Isso significa dizer que essas bases são iguais. Você já deve estar sabendo pelos vídeos anteriores que na potenciação o número que fica embaixo é chamado de base e o que fica em cima é de expoente. Então, A e A é a base, MN são os expoentes. Então, essas bases são iguais. Então, quando essas bases são iguais, na multiplicação de potências de mesma base, nós conservamos a base. É a mesma coisa de repetir, de manter. E somamos os expoentes. Por isso que A elevado a m vezes A elevado a n é a mesma coisa que A elevado a m mais n. Como A, m e n são termos genéricos, nós não temos aqui um resultado, é apenas a forma genérica de representar a propriedade. Então, isso significa dizer que, para se determinar o produto de potências de mesma base, conservamos a base, ou seja, mantemos a base, repetimos a base e somamos os expoentes. Então, observe este exemplo aqui.
2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quarta potência. Se você comparar aqui com a forma genérica, o 2 é o A, ou seja, é a base. E são bases iguais. O M é o 3 e o N é o 4. Então, podemos escrever da mesma forma que está aqui na sua representação genérica. Vamos repetir ou manter a base, que é o 2, e somar os expoentes 3 e 4. Aí você pode observar, olhe para a forma genérica e olhe para o exemplo e veja a comparação. A elevado a m é 2 elevado a 3, vezes é vezes. A elevado a n é 2 elevado a quarta, igual é igual. A elevado a m mais n é 2 elevado a 3 mais 4, que vai dar, repito novamente o 2 aqui, e 3 mais 4 dá 7. Portanto, fica 2 elevado à sétima potência. Isso é tão verdade que se eu pegar esse 2 aqui, olha, e repetir 3 vezes, porque o seu expoente é 3, escrevendo em forma de fatores iguais, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, vezes aqui. Aí eu pego esse 2 aqui, a quarta, e repito 2 4 vezes. Uma forma de produto de fatores iguais. Tá vendo? 4 vezes. Então, 2 ao cubo vezes 2 à quarta é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. O 2 aparece 7 vezes. Então, ele será elevado à sétima potência. Mas quando vai se resolver uma questão de prova ou de exercício, ou de concurso, não precisa se fazer isso aqui. Basta aplicar a propriedade e então já está se resolvendo de uma forma abreviada. Lembre-se que na primeira aula sobre potenciação, na definição, eu falei que a multiplicação de fator, aqui a potenciação é uma forma abreviada de se representar uma multiplicação de fatores iguais. Então, ao invés de eu escrever tudo isso, eu aplico aqui a propriedade, conservo a base e somo os expoentes. Portanto, 2 à terceira vezes 2 à quarta, ou 2 ao cubo vezes 2 à quarta, é igual a 2 à sétima. Ok? Aí vamos a outra propriedade. A outra propriedade é esta aqui. Quociente de potência de mesma base, que é a mesma coisa de divisão de potências de mesma base. Aí você vê aqui que nós temos A elevado a M dividido por A elevado a N igual a A elevado menos N. Ou seja, conservamos a base de novo, só que ao invés de somarmos os expoentes, nós vamos diminuí-los. Então, a diferença do produto de potência de mesma base para o quociente de potências de mesma base é só na hora de trabalhar os expoentes. No produto de potência de mesma base, o que se faz? Nós conservamos a base e somamos os expoentes. Já no quociente de potências de mesma base, que é este caso aqui, nós conservamos a base, mantemos, repetimos, como você queira falar, e diminuímos os expoentes. Portanto, A elevado a M dividido por A elevado a N é a mesma coisa de A elevado a M menos N. E o exemplo é esse aqui. É este aqui. 2 elevado à oitava potência dividido por 2 elevado à quinta potência. Aí eu vou ficar com isso aqui, ó. 2, as bases são iguais, elevado a 8 menos 5. Por quê? Porque agora nós vamos diminuir esses expoentes. E isso vai dar igual a 2
8 menos 5, 3. Então, vai ser igual a 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo ou 2 elevado à terceira potência, como você quiser ler. Existem essas duas formas de ler. Então, está aqui. Quociente de potências de mesma base. Repetimos a base, ou conservamos, ou mantemos. E diminuímos os expoentes. Está aqui. A base aqui é 2. Traz ela para cá. Diminui 8 de 5. Aí vai ficar 2 elevado à terceira. Se você olhar para cá, olha aqui, ó. A elevado a m é 2 elevado à oitava. O m é 8 e o a é 2. Divisão é divisão. A elevado a n é 2 elevado à quinta. A é 2 e n é 5. Igual a elevado a m menos n, ou seja, 2 elevado a 8 menos 5, que vai dar 2 elevado ao cubo, ok? Vamos a uma outra propriedade. Aqui, agora é a potência de potência. Vamos trabalhar agora a potência de potência. Potência de potência porque é uma potência dentro da outra potência, ou seja, são duas potências. Por isso, potência de potência. Você poderia também chamar de potência de uma potência. Eu coloquei potência de potência porque mas é a mesma coisa. Então, por que duas potências? Porque o expoente, a base dessa aqui, também é uma potência. Veja que ela tem base e tem expoente. Então, é A elevado a M, que por sua vez estão elevada a quem? A N. Ou seja, tem essa potência aqui, que é a base, elevada a esta outra potência aqui, que é o N. Então, conservamos a base da primeira. Por que se fala a base da primeira? Porque A elevado a M, aqui dentro, é a primeira potência. A segunda é o N aqui. Então, por isso, costumamos dizer que conservamos, mantemos a base da primeira. No caso, a base da primeira é A. Mantemos a base da primeira potência e multiplicamos seus expoentes, está vendo? Portanto, fica A elevado a M vezes N. Então, para se determinar o produto, ou melhor, para se determinar a potência de uma potência, conservamos a base da potência que está aqui dentro do parêntese, que é chamado de primeira potência, e multiplicamos os expoentes. Por isso que A elevado a M elevado a N é igual a A elevado a M vezes N, tá certo? Então, aqui está o exemplo. Se você olhar para cá, ó, o A é o 2, o M é o 3 e o N é o 2. Então, nós podemos fazer assim, ó. Isso aqui é o 2 elevado a 3 vezes este 2 aqui. Certo? Esse 2 aqui que eu trouxe para cá, a mesma coisa do A. Este 3 aqui em cima, a mesma coisa do M, vezes esse 2 aqui, que é a mesma coisa do N. Certo? Então, isso aqui vai dar 2. Aqui, ó, 2. 3 vezes 2, 6. 2 elevado à sexta potência, certo? Agora, veja bem que pode se fazer também assim. Essa aqui é a forma mais simples, mas você poderia fazer assim, só para mostrar que isso aqui é verdade. 2 elevado à terceira potência, 2 elevado ao cubo, pode ser escrito como 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo. Por quê? Porque este expoente 2 aqui vai repetir essa base aqui dentro duas vezes.
Lembre-se que 2 elevado ao cubo é uma base, que está elevada a este expoente aqui. Então, se eu tenho 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado, transformando em multiplicação de potências de fatores iguais, eu vou escrever 2 elevado ao cubo duas vezes. Então, essa forma aqui pode ser escrita assim. Mas, então, quando se chega nesse modelo aqui, do que você lembra? Que você está tratando de uma multiplicação de potência de mesma base, onde a base é conservada, o 2, e os expoentes são somados. Lembram da primeira propriedade que estudamos? Está aqui, ó. 2, 3 mais 3, 6. Ou seja, conservamos a base e somamos os expoentes. Então, quando nós escrevemos esta potência de potência nessa forma aqui, expoente 2 se repete duas vezes. Nós chegamos a uma multiplicação de potência de mesma base, onde conserva-se a base e somos expoentes, então dá 2 à sexta. A mesma coisa, olha. 2 à sexta. Mas claro que você não irá por este caminho, quando precisar usar essa situação. Você vai por aqui. Vai desta forma aqui. E ainda pode abreviar mais ainda. Eu posso ter, por exemplo, 2 elevado ao cubo ao quadrado. Eu posso simplesmente trazer o 2 para cá e multiplicar direto os expoentes. 3 vezes 2, 6. Ainda posso fazer isso. Tá certo? Aí vai ficar 2, realmente 2 elevado à sexta potência. Então, aí é a propriedade potência de uma potência. Vamos prosseguir com as demais propriedades. Só um momento. Está aqui. A outra propriedade que nós vamos estudar, chamando aqui de quarta propriedade, mas necessariamente não tem que ser 4, mas eu estou chamando de 4, é a potência de um produto. Potência de um produto. Nós não devemos confundir potência de um produto com produto de potência. Por exemplo, o produto de potência é isso aqui. Por exemplo, se eu tenho 2 elevado à quinta potência, eu estou usando 2, mas pode ser qualquer outro número aqui na base. 2 elevado à quinta potência, vezes 2 elevado à sexta potência, isto aqui é um produto de potência, ou seja, é a multiplicação de duas potências. O produto de potência é a multiplicação de duas ou mais potências. Neste exemplo aqui, 2. Aí isso aqui vai dar o quê? 2 elevado à 11ª, não é? Porque eles têm bases iguais. Pela primeira propriedade, nós conservamos a base, somamos os expoentes, 5 mais 6 dá 11. Então, dá 2 à sexta. Ou melhor, 2 à 11ª potência. 2 à 11ª potência. Então, isto aqui é um produto de potência, quando se multiplica duas ou mais potências. Neste caso aqui, o que nós temos é a potência de um produto, é diferente. E eu repito, no produto de potências, nós multiplicamos duas ou mais potências. Na potência de um produto, a base é uma multiplicação, pode ver. A base é uma multiplicação. E é aqui, nesta forma genérica, a multiplicação formada pelos fatores A e B. E aqui está o expoente, no caso da forma genérica, o N. Então, A vezes B elevado a N. É a potência de um produto. Ou seja, é uma potência ou uma potenciação onde a base é uma multiplicação. Neste caso, de dois fatores.
e dois fatores o quê? Diferentes, tá vendo? Aqui é o fator A e aqui é o fator B. Então, A vezes B elevado a N é a mesma coisa de A elevado a N vezes B elevado a N. E o que isso nos diz? Isso nos diz que para se determinar a potência de um produto, se eleva cada fator dessa base ao expoente dado ou ao expoente indicado. Então, eu pego a base A, trago ela para cá, e em cima dela eu coloco o expoente N. Aí vai ficar A elevado a N. Trago o sinal de vezes para cá, pego esse fator da base, que é B, e sobre ele eu coloco o expoente N. Ou seja, ele está sendo elevado ao expoente indicado, que é o N. De modo que A vezes B elevado a N é igual a A elevado a N vezes B elevado a N. Agora vamos ao... Eu trouxe dois exemplos para cá, dois exemplos para você entender melhor. No exemplo A, eu tenho 2 vezes 3, ou 2 vezes 3 elevado à quarta potência. Então, compare aqui com a forma genérica. O A é 2, aqui está o sinal de vezes, e o B é 3. O N é 4. Então, os fatores da base são 2 e 3, que estão elevados ao expoente 4. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Esse 2 eu elevo à quarta, tá aqui. 2 à quarta. Certo? Vezes, trago vezes para cá, este 3 também é elevado à quarta. Elevado à quarta. Então, observem aqui, ó. Então, tá aqui. 2 vezes 3 elevado à quarta potência é a mesma coisa de 2 elevado à quarta vezes 3 elevado à quarta. Isso pode provar assim, olha. 2 elevado à quarta, nem precisa. Acho que aqui já ficou claro. Seria muito repetitivo se eu fizesse o que eu pensei em fazer agora. Então, 2 vezes 3 elevado à quarta é igual a 2 à quarta vezes 3 à quarta. Vamos então a um segundo exemplo. Este segundo exemplo aqui, o exemplo B. 3 elevado à quarta vezes 5 ao quadrado elevado ao quadrado. Não tem mistério. Esse 3 à quarta é como se fosse o A. Certo? Então, o 3 à quarta é como se fosse quem? O A. Então, eu trago ele para cá. 3 à quarta. Vou colocar entre parênteses porque ele vai ser elevado a quem? Ao expoente indicado, que é o 2. Trago vezes para cá também. E este 5 ao quadrado aqui dentro é como se fosse o B. Olha aí, ó. Estão vendo? Então, eu trago ele para cá também. O 5 ao quadrado. Vou colocar entre parênteses para poder colocar o 2 aqui, que é o expoente indicado sobre ele. Certo? Pronto. Agora é tranquilo. Por quê? Porque fazendo isto, temos uma potência de potência. E na potência de potência, você já sabe que se conserva essa base aqui embaixo, que é o 3. E se multiplica os expoentes. 4 vezes 2, 8. Vezes a mesma coisa aqui, tem outra potência de potência. Trago essa base aqui embaixo para fora e multiplico os expoentes. 2 vezes 2, 4. De modo que 3 à quarta vezes 5 ao quadrado, tudo elevado ao quadrado, é a mesma coisa de 3 à oitava vezes 5 à quarta. Tá certo? Passemos então a outra propriedade. A outra propriedade é a potência de expoente negativo.
potência de expoente negativo. Ou seja, o nome já está dizendo tudo. O expoente dela é negativo, está aqui. Então fica A sobre B elevado a menos N. A sobre B é uma fração. E isto vai ser igual a B sobre A elevado a N. Então vejamos o que se fez aqui. A primeira coisa que fizemos foi trocar a posição dos termos. No lugar de A sobre B ficou B sobre A, ou seja, o numerador da fração veio para o denominador e o denominador foi para o lugar do numerador. O que se tem aqui é o inverso da fração. A sobre B, transformada em B sobre A, é se pegar essa fração e determinar o seu inverso. Então, B sobre A é o inverso de A sobre B. O inverso de uma fração é a fração com seus termos trocados. Ou seja, o inverso de A sobre B é B sobre A. O termo, como eu já falei, o termo numerador vem para o denominador no inverso e o termo denominador vai para o numerador. Quando se inverte a fração, se inverte também o sinal do expoente. Ele está negativo, ele passa a ser positivo. Por isso é que dizemos que para se determinar uma potência de expoente negativo, invertemos a base e trocamos o sinal do expoente. Em outras palavras, uma potência com expoente negativo é igual ao inverso de sua base com expoente positivo. Repito, a base é A sobre B. O inverso é B sobre A. O expoente que era negativo passa a ser positivo. Então, se inverte a base e troca o sinal do expoente. E aqui eu trouxe dois exemplos. No primeiro se tem 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3. Então, veja bem. O número 2, como qualquer outro número inteiro, pode ser escrito assim, olha. 2 sobre 1. Então, 2 é a mesma coisa de 2 sobre 1. Na fração, quando o denominador é 1, ele não aparece. Por isso que 2 é igual a 2 sobre 1 e 2 sobre 1 é igual a 2. Porque se eu divido 2 por 1, dá 2. Não é essa a ideia da fração? Que se divide o numerador pelo denominador, por isso que o denominador não pode ser 0? Então, 2 dividido por 1 dá 2. Se 2 sobre 1 é 2, é porque 2 é a mesma coisa de 2 sobre 1. Então, bem aqui embaixo desse 2, tem um 1 que não aparece. Então, isso aqui fica assim, olha, 2 sobre 1. Eu nem precisava fazer isso. Da próxima vez que eu estiver tratando desse assunto, eu não farei mais isso, eu vou ser mais direto. Mas, por enquanto, eu vou fazer aqui. Então, 2 sobre 1. Então, aqui embaixo tem um 1 que não aparece, eu coloquei aqui. Ainda menos 3, eu ainda vou deixar aqui o menos 3. Eu não vou trocar o sinal do expoente. Menos 3. Eu vou fazer bem aqui, porque eu risquei aqui. Então, vou fazer aqui. Ora, agora eu vou inverter. 2 sobre 1 vai ser a mesma coisa. 2 sobre 1 vai ser a mesma coisa de 1 sobre 2. Inverti a fração. Ou seja, o que é numerador passou para o lugar do denominador e o que é denominador passou para o lugar do numerador. Então, se você olhar para cá, A sobre B, o A quem é? É 2, o B quem é? É 1. Aí ficou B sobre A, ou seja, ficou 1 sobre 2. Agora sim, eu vou trocar o sinal do expoente. Ele está negativo, eu vou torná-lo positivo.
E ainda não vai se resolver nada, por quê? Porque não está querendo se resolver a potência. O que está se querendo fazer é determinar, é aplicar a sua propriedade, ou seja, colocar de uma forma mais curta. Eu vou circular aqui para não ficar, para não se pensar que está coladinho, que está fazendo parte. Isso aqui foi só uma observação que eu fiz em relação ao número 2 aqui da base, que é a mesma coisa de 2 sobre 1, porque embaixo dele tem um 1 que não aparece, tá certo? Para vocês entenderem melhor. Aí fica 2 sobre 1 elevado a menos 3, que é a mesma coisa de 1 sobre 2, ou 1 meio elevado ao cubo, porque o sinal de menos já foi trocado. E provavelmente você vai entender melhor agora, porque a fração está visível aqui. Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho 3 quintos. Isso aqui embaixo é um 5, tá meio esquisito aqui, mas é um 5. Eu tenho 3 quintos. O inverso de 3 quintos é 5 terços. 5 terços, ou seja, o 3 vem para o lugar do 5 e o 5 vem para o lugar do 3, ou seja, o numerador vem para o lugar do denominador e o denominador vai para o lugar do numerador. E troca o sinal do expoente. Está menos 2 vai ficar simplesmente 2, que é positivo. Então, 3 quintos elevado a menos 2 é igual a 5 terços elevado ao quadrado, ok? Vamos a uma outra propriedade. Esta aqui é a última propriedade. Além desta aqui, só tem uma que é a potência com expoente fracionário, mas eu pretendo dar um mini curso sobre radicais. E dentro desse mini curso eu vou abrir um espaço para falar sobre a potência com expoente fracionário, porque ela está mais relacionada aos radicais, às raízes. Então eu vou deixar a potência com expoente fracionário para quando eu estiver falando sobre os radicais. Então,